essa pesquisa em um momento posterior. É o seguinte, é como existe uma relação entre dois personagens que são mencionados na peça, que são Straw e Ocello, e toda esse conflito que eu estou tratando. Esses dois personagens, eles são basicamente os pais adotivos do Big Daddy, ou seja, o dono dessa plantação, ele teve dois pais adotivos que literalmente pegaram ele da rua, e eram dois homens casados que geraram aquele império. Eram os donos, eram os primeiros patriarcas daquele império. Então, a gente tem aí uma informação que o Tennessee menciona muito brevemente na peça, mas a gente tem aí uma informação que é a origem física e metafísica daquela propriedade é uma origem homossexual. Ou seja, aquela propriedade, aquele império de algodão surge de uma relação homossexual, e o Big Daddy sempre se mostrou muito tolerante em relação a isso. Ele fala, quando ele está tentando tirar essa verdade do break, ou seja, você teve uma relação com seu amigo ou não teve, me fala, não sei o quê. Ele diz assim, one thing you can grow on a big place more important than cotton is tolerance, and I've grown it. Ou seja, ele compara justamente esses dois sistemas de valor, ou seja, essas estruturas econômicas, a estrutura da plantation no latifúndio, e aquilo que para ele é mais importante, que é a tolerância que ele tem com os gays, porque ele teve dois pais gays. E ele deixa isso mais ou menos implícito na peça, e isso gera justamente uma crise no personagem. O Break termina a peça sem se resolver com o seu problema, com o problema do passado com o seu amigo, e a peça chama Gata em Telhado de Zinco Quente, porque no final das contas, o que a gente tem é a Meg, que é a gata, tentando, feito uma gata, andando em telhado de zinco quente, colocar as mãos no seu marido, ou seja, fazer com que ele volte a se relacionar com ela, e a gente entende mais para o final da peça que essa vontade dela, na verdade, é uma vontade dela se inserir justamente nesse testamento, porque ela sabe que o Big Daddy vai morrer, que aquela plantação milionária, multimilionária, vai ser deixada para alguém, e ela quer ter um filho com o marido dela, porque ela sabe que se ela não tiver esse filho, ela vai permanecer um fugitive kind, ela vai permanecer fora das estruturas de produção, ou seja, ela fica o tempo inteiro, a peça inteira, feito uma gata em telhado de zinco quente, tentando entrar na propriedade, entrar de fato para aquela propriedade. Então, ela tenta ter esse filho com o Breck. A gente termina a peça sem uma resposta, se ela consegue de fato, mas é uma peça que, justamente por essa conjunção de muitos fatores, que eu tentei apresentar aqui brevemente, ela retrata de forma muito precisa a relação entre as estruturas econômicas do Sul e esse sentimento de aprisionamento desses personagens, esse não pertencimento. Ou seja, um não pertencimento a um padrão de tradicionalismo que ali, já em 55, estava começando a ser questionado e que redundaria anos depois em Woodstock. Então, a gente tem aí um intervalo de 10, 15 anos que serve justamente para esse germe da contracultura ele se consolidar dentro das contradições que estão encerradas nesse movimento. O que são essas contradições, no meu entendimento de pesquisa nesse momento? É justamente a relação entre homossexualidade e capitalismo. Ou seja, no caso da peça que a gente acabou de analisar, que eu expus aqui, a gente tem dois personagens homossexuais que estão no centro da produção dessa estrutura econômica, e em relação a eles existe uma tolerância, e eles podem ser essas pessoas. Agora, o amigo que estava do lado de fora, que tentou de todo modo se declarar para esse herdeiro, para esse Break, ele não recebe qualquer tipo de atenção e ele se mata. E isso acontece em diversas outras... todos os personagens homossexuais do Tennessee que não conseguem expressar sua homossexualidade, eles se matam. Né? São três principais, esse é um dos três principais, mas existem outros em situações de peças curtas que não necessariamente se matam, mas ficam infelizes e tudo mais. Ou seja, o que o Tennessee estava falando? Como dentro desse capitalismo novo, esse late capitalism, esse capitalismo super da modernidade, e dentro desse contexto de macatismo, de caça ao comunismo, não havia espaço para a homossexualidade. Só que, na verdade, ele existia desde que ele não representasse qualquer tipo de ameaça à ordem vigente, ou seja, quando o Straw e o Cello estão no centro daquela estrutura, tudo bem. O Breck mesmo, o pai dele tá a peça inteira tentando falar para ele, pelo amor de Deus, fala para mim o que você está sentindo. Eu preciso que você fale para eu saber se eu posso deixar nas suas mãos esse império, essa plantação. E ele não fala, ele não consegue, justamente porque existe uma relação muito particular entre aqueles que estão ocupando os centros de gerência do capital e a questão da homossexualidade. Ou seja, é como se não coubesse ali, de fato. Isso é um tema de absoluta pertinência hoje em dia, porque essas relações, mesmo 60 anos depois, elas se mantêm, ou seja,
existe uma relação muito diferente, aliás, são duas coisas diferentes, né, a homossexualidade dentro das posições de poder e de influência, e a homossexualidade como um fenômeno periférico, por assim dizer, ou seja, aqueles que estão na periferia do sistema, eles experienciam a questão da sexualidade de uma forma completamente distinta daqueles que detêm capital, de fato, dos grandes donos da burguesia, por assim dizer. Então, o que eu acho é que eu acho que a crítica, de certo modo, negligenciou na obra do Tennessee, é como ele faz essa operação complexa justamente entre as estruturas desse novo mundo e o capitalismo. O que isso quer dizer? Ele, de fato, não abandona esse horizonte da luta de classes, que é um horizonte que o encaminha já num primeiro momento, naquela fase inicial, em que ele estava escrevendo teatro engajado e teatro de esquerda, isso era o horizonte. Aqui não deixa de ser. Ele, de fato, ele recapitula isso, ou ele reformaliza isso para colocar isso dentro de um outro contexto, ou seja, agora o contexto justamente dessa elite, o contexto justamente dessa aristocracia que está decrépita, que é uma aristocracia que quem assistiu o Bond, quem conhece a Blanche sabe do que eu estou falando, ou seja, é uma aristocracia completamente fragilizada, histérica, completamente sem chão, né? Então, quando no final da peça a Blanche é levada e ela diz que ela depende da bondade de estranhos, é porque esses estranhos são todos aqueles que estão junto com ela agora, jogados à margem do sistema. E acabou meu tempo, eu tentei ser bastante pontual. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido. E é isso. Muito interessante, João, obrigado pela pontualidade, realmente on the dot, muito bom. Vamos abrir as perguntas, então? Vamos lá, você vai ter pelo chat ou pela... De novo, a listinha da presença, tá, gente? Vou lembrando aqui, a Mila colocou de novo o link. Bom, acho que um comentário geral, né, um comentário assim, acho que dos três, né, eu tenho uma pergunta, professora Marília. Sim. Desculpa, é porque aí a Mila falou, desculpa, pode perguntar, Jonathan. Boa tarde, obrigado pelas falas, foi muito elucidativo para mim, todas elas, as duas primeiras, porque são temas que eu não conheço e fiquei muito curioso pesquisar mais, inclusive o Rice eu praticamente conheci aqui, e do livro da professora Maria Silvia, então tenho bastante dever de casa. A minha pergunta vai para o João, obrigado, João, pela fala. O que eu gostaria de saber, parodiando um pouco a professora Maria Silvia na mesa de ontem, sobre os desafios, né, de pesquisa. Eu gostaria de saber quais são os seus desafios de pesquisa, considerando esse último tema que você tocou, que é muito espinhoso, que é essa relação entre homossexualidade e capital, enfim, a gente ter uma visão crítica, digamos que da apropriação liberal, das pautas identitárias, e isso analisando da perspectiva da literatura e, mais especificamente ainda, do dramaturgia e estudos de teatro. E eu gostaria, então, de saber quais são os seus desafios em relação a esse tema, que é bastante controverso, a gente tem linhas de pesquisa que vão para outros caminhos, diferentes do nosso paradigma no inglês, e gostaria também de saber quais são suas referências para esse assunto. Eu tenho familiaridade somente com Alan Sinfield, que estuda o contexto inglês, contexto britânico, que é um estudioso que eu gosto muito da produção dele e da análise que ele faz, também nesse tema bastante polêmico, mas gostaria de saber quais são suas referências e seus desafios em relação a isso. Obrigado. Jonathan, esse é um assunto bem importante, eu acho que de forma breve. Acho que o principal desafio para quem estuda dramaturgia é estudar dramaturgia, acho que isso é a primeira coisa. Existe um enfraquecimento bastante grande do entendimento geral acerca da importância da dramaturgia dentro do teatro. Mas, de forma mais específica, nesse tema, o que acontece com a obra do Tennessee é que ela é muito estudada a partir, principalmente no que diz respeito à questão da sexualidade, ela é muito
estudada a partir de uma perspectiva um pouco mais recente mesmo, que está muito ligada aos estudos da performance, muito ligada aos estudos de gênero e sexualidade, que tendem a deslocar justamente essas questões que eu estou colocando das estruturas às quais elas fazem referência. Então, de fato, existe um período da fase, uma fase da vida do Tennessee, em que ele, quase numa ação desesperada, começa, no meu entendimento, a ceder a uma série de demandas estéticas que estavam se sobrepondo, né, sendo jogadas sobre ele, aí entre os anos 60 e 70, mas, antes disso, a gente tem toda uma obra que está tratando dessas questões. Então, acho que o meu desafio é o de convencer, de certa forma, da importância de tratar desses assuntos, não necessariamente a partir dessa perspectiva metodológica, que é uma perspectiva muito ligada aos estudos mais contemporâneos, aos estudos da pós-modernidade e dos fenômenos que são importantíssimos. Mas, a partir dessa metodologia, a gente não necessariamente consegue chegar nessas contradições que eu tentei mostrar, ou seja, como existe uma questão histórico-social que diz respeito necessariamente à estrutura fundacional desse país, que são os Estados Unidos, sobretudo no Sul, e que a partir dessas estruturas é que a gente pode focalizar a questão da homossexualidade. Senão a gente deixa de fora uma série de complexidades e de nuances, a ponto da gente chegar numa leitura vigente, por exemplo, que é absolutamente incorreta, de que as personagens femininas do Tennessee, por exemplo, são mulheres histéricas porque elas são histéricas, ou seja, a Blanche é doida, a Blanche é louca. E essa é uma leitura completamente esvaziada da obra do Tennessee, ou seja, não entende como que tem ali um embate, ou seja, Stanley e Blanche, Maggie e Breck são sinônimos, são sinais, são símbolos justamente de ordens diferentes, distintas, e que na ordem, no período em que as peças estavam sendo escritas, estavam em franco embate. Sobre a segunda pergunta, referências nesse sentido, eu acho que eu quero dizer que a minha pesquisa de mestrado é sobre a representação justamente do sul dos Estados Unidos nessa peça. Então, eu, por uma questão justamente metodológica, escolhi não entrar na discussão da sexualidade necessariamente. Eu tenho as leituras que eu faço, eu acho que as principais leituras que eu faço nesse sentido tentam recuperar, eu acho que o autor que mais me vem à cabeça agora, que é contemporâneo, chama Kevin Floyd, que tem um livro escrito Towards Queer Marxism, em que ele faz justamente essa aproximação entre sexualidade e luta de classes, ou uma certa reconciliação do marxismo com o queer, né, a partir de uma perspectiva pós-Butler, mas eu nem incorporo isso na pesquisa, justamente porque eu não estou dialogando necessariamente com essa área de estudos, eu estou tentando justamente estudar as estruturas econômicas, sociais, políticas do sul dos Estados Unidos e mostrar como elas estão materializadas na peça. Muito bem. O Dante tem uma pergunta? Isso. Dá para me ouvir bem? Eu estou com um microfone meio estranho. Sim, eu estou. Primeiro, parabéns, João. Achei muito, muito bom. E eu queria perguntar, na verdade, porque essa noção vigente que você falou do Tennessee, ela tem muito a ver com adaptações ou encenações, principalmente adaptações para o cinema, que tendem muito ao naturalismo. E eu queria te perguntar, não é bem uma pergunta assim com uma resposta fechada, mas, sei lá, uma reflexão. Como você vê que seria uma encenação ou adaptação que desse conta dessas contradições todas que estão materializadas na dramaturgia? Dante, eu acho que é bastante difícil montar Tennessee a partir de uma perspectiva, pelo menos de atuação, da atuação de atores, que não seja naturalista. O texto é muito sedutor e enfim, isso acaba acontecendo, tanto no cinema quanto no teatro. Agora, o que eu acho é que, mais do que um problema acerca de como montar o Tennessee, eu acho que existe um problema de como ler o Tennessee, no sentido de que é um sinal dos tempos que a gente, assistindo essas peças hoje, não consiga enxergar determinadas questões. Então, eu acho que montar um Tennessee hiperrealista, hipernaturalista é um erro de compreensão de texto, porque não é naturalista, aquilo não é dramático por excelência. Então, acho que começa por aí. Mas mesmo as produções ou as encenações, principalmente no teatro, né, o cinema é outra coisa, mas no teatro, que entendem, por exemplo, o Bond como não uma obra naturalista, realista por excelência, e a encenam desse modo, o Bond, ainda assim, ele tende a ser lido como um drama da alma humana e dos sofrimentos humanos e das angústias e de tudo mais. Então, assim, tentando até desculpabilizar, de certa forma,
os artistas, nós, atores e fazedores de teatro. Eu acho que é um desafio muito grande montar o Tennessee, porque é um desafio assistir Tennessee, é um desafio ler Tennessee e entender o Tennessee justamente a partir da perspectiva que eu acho que é a melhor perspectiva, que é a histórico-materialista, ou seja, que leva em conta o momento e as circunstâncias que estão postas no palco. Se ele tivesse preocupado em tratar da alma humana, o que quer que isso queira dizer, eu não acho que todas essas estruturas estariam postas ali. Acho que é isso. O Davi, ou David, tem uma pergunta. Bem, boa tarde a todos, parabéns pelas apresentações. Eu queria aproveitar a pergunta do Jonathan lá no começo, para perguntar em relação à questão da pandemia, né, o desafio de vocês, então, como orientandos nesse momento também, que desafios vocês estão enfrentando em relação à pesquisa, em relação à consulta a arquivos, acesso à questão mesmo de poder se concentrar dentro de um cenário tão caótico? Acho que seria interessante se vocês pudessem dividir um pouco disso conosco. Eu vou responder brevemente, aí se as meninas quiserem falar também. Eu acho que o desafio, além de todo o desafio que é viver nesse ano de 2020, especificamente em relação à pesquisa, para mim, tem sido a questão da biblioteca. Eu perdi acesso a uma série de arquivos dos quais eu dependia, principalmente em relação à história do sul dos Estados Unidos, que é uma literatura bastante específica, que só existe em inglês, e eu já tive dificuldade de encontrar na Florestan os livros que eu precisava. Aí, o momento em que eu encontrei, aí veio a pandemia e eu não consegui acessar todos ainda. Eu tenho acessado pedaços, mandado e-mail, tentado aos poucos. Então, tem sido bastante desafiador nesse sentido. Bastante. Oi. Olha, eu vou falar para vocês que, para mim, eu já tenho bastante material em casa para pesquisa. O meu problema está sendo tempo, porque eu tenho filho pequeno que não está indo mais para a escola. Né? Então, eu sempre me dediquei no período da 1 às 5, né, exclusivamente para a minha pesquisa. Então, eu tinha ali 20 horas semanais que foram reduzidas para algumas horas espalhadas pela semana. E então, para mim, está sendo o maior desafio. E às vezes eu tenho tempo, a concentração não está ali, daí gera uma revolta. Você fala, nossa, agora que eu podia me dedicar e não sai nada. Então, já começou a atrasar esse semestre, já era para eu estar com o 4º capítulo, terminando o 4º capítulo, né, dentro do meu cronograma, e eu estou na metade do 3º. Então, mas ainda tenho mais um semestre, né, para concluir essa escrita, mas está sendo mais o tempo que eu consigo me dedicar mesmo. Eu acho que, pela questão de não ter muito material do que eu trabalho, a questão do acesso aos livros não é tanto um grande problema. Também, em relação ao tempo, também eu trabalho em escola, e foi completamente alterado toda a minha realidade com relação por conta da pandemia, né? E a questão de poder sair de casa e ir para uma biblioteca estudar, né? Sentar num lugar quieto para isso, né? E com essa situação a gente não consegue fazer isso, e às vezes com essa questão do trabalho em casa, home office, tudo, você acaba às vezes focando só no trabalho não de pesquisa, e não consegue parar o tempo para focar na pesquisa propriamente dita, né? Porque se você está trabalhando, pelo menos parcialmente, em home office, o trabalho está vindo em você o tempo todo, né? Então, complica, porque as coisas se misturam, né? Então, é mais, acho que essa questão de organização, da questão de poder ir numa biblioteca em silêncio, focar, e organização do tempo também. Com certeza, gente, é muito desafiador. A minha situação é como a Cecília, né? Eu tenho um filho de 4 anos e meio. Realmente, é um dia após o outro. É um leão de manhã, um de tarde e um de noite. É um por dia. Mas mais alguma pergunta, gente? Foram apresentações muito interessantes, né? Todas envolvendo a questão, né? Filmes, né? Não o texto literário em si somente, né? Mas seja filmes, ou seja o teatro, né? Não que vocês não vão analisar o texto teatral, etc., mas eu sei que não é só o texto, não é só a peça, né? Não é só o script, o roteiro, você tem que
analisar uma série de fatores, né, e vi uma preocupação com aspectos sociais, né, muito importante, né, e não somente analisar ali a linguagem, a literacidade, a linguagem literária. Gente, desculpa, eu não sou da área, tá? Se eu estiver falando alguma... Eu já estou pedindo desculpas desde que começou as apresentações. Mas achei muito interessante, né? Me deu vontade de novo de ver o filme, eu gosto de filmes antigos, e eu conheço o Tennessee Williams somente por esse clássico e pelo filme, né? Que quer queira, quer não, é uma maneira, né, de a gente acabar conhecendo obras literárias, às vezes é por isso, né? A gente tem que ler os livros, mas essa forma de comunicação acaba popularizando mais, né, as obras, né? Tem lá todos os seus problemas, que vocês sabem melhor do que eu, né, de adaptação, de viés, etc., né, e às vezes se perde muito, mas ajuda bastante a divulgar, né, e com certeza aí a representação, e o trabalho, né? Eu fiquei pensando no Elmer, do Elmer Rice, quando ela começou a falar dos detalhes e tudo. Nossa, além de ter que viver naquele ambiente, né? Ele deve ter vivido aquilo mesmo, experiential learning, né? O trabalho para você descrever tudo isso, né? E o filme é bacana. Você... Se vocês conseguirem ter acesso ao filme, né? Ele é bem parecido com a peça, né? Então é bacana também ver o filme. Tá, vou tentar. Já que você mencionou questão de ver filmes antigos, Você não dá de um jeito e vai de outro, né? Então, o trabalho, né, que tem que ser feito de pesquisa de um escritor literário, ficcional, né? Não é só o pesquisador que escreve artigo para publicar, mas a ficção, ela precisa de muita pesquisa para você, né? Em vários aspectos, dos diálogos, né, que vocês notaram, que ele queria que fosse, né, que não fosse adequada ao inglês padrão, que fosse realmente reproduzir o modo como aquelas pessoas falavam. Então, acho que isso demanda muita pesquisa, muito trabalho, muita dedicação, né, para culminizar numa obra, né, seja uma peça, seja um livro, né. Vocês estão de parabéns, né. O José quer fazer uma pergunta. Parabéns a vocês. O José quer fazer uma pergunta. Oi, pessoal, parabéns aí pelas apresentações muito interessantes. Eu também eu não sou da área, né, mas eu tenho uma curiosidade, na verdade, que se algum de vocês puder responder, em relação a como vocês veem o posicionamento, né, dos estudos de teatro, essas coisas, né, na nossa sociedade, porque eu acho que tem muito pouco, digamos, no meu conhecimento, valorização por quem faz esse tipo de estudo e do teatro em si, né. Eu acho que o teatro tem hoje, e é uma coisa que é uma pena, né, óbvio, porque é muito rico, né, só dessas pesquisas que vocês fizeram, eu fiquei super apaixonado de ouvir, assim, muitas coisas aí. Então, eu queria saber, assim, qual que é o posicionamento de vocês, ou o que vocês veem, né, como ações futuras aí para melhorar esse posicionamento, né, dos estudos de teatro e dramaturgia dentro do país aí, para o público mais, vamos dizer assim, final, né? Acho que isso é uma questão que já vem, acho que da escola, né? Se a gente pega o ensino básico, né, até a terceira série do ensino médio, é muito pouco teatro que é estudado, né? Às vezes tem alguma coisinha ou outra, mas acho que já vem daí, né? Já vem, então, às vezes, eu mesma acho que tinha lido pouquíssimas coisas até chegar, ler mesmo, né? Ler o texto teatral, né? Ido a teatro poucas vezes também, até eu chegar na graduação, e ler um texto teatral pouquíssimo, né? Porque, geralmente, principalmente quando você está no ensino médio, você foca naquelas obras que caem no vestibular, né? Na FUVEST, na Unicamp. Então, eu acho que cursos de letras também. Mas ainda no curso de letras ainda tem alguma coisa, né? A gente eu conheci muita coisa com as aulas, foi principalmente pelas aulas de introdução ao teatro, né? Tópicos do teatro, mesmo tanto que eu conheci o Elmer Rice numa aula de IEL, né? Introdução aos estudos literários, porque antes eu nunca tinha ouvido falar nele,
tinha lido pouquíssimo teatro, eu acho que isso tudo começa daí, né? Porque eu acho que eu trabalho em escola também, a gente vê que quando as crianças são pequenas, Fundi 1, ainda às vezes a escola leva para ver uma peça, ver uma coisinha ali, quando está trabalhando com contos de fadas, né? Depois, a partir do Fundi 2, parece que o teatro quase some da realidade das pessoas, seja tanto na parte de leitura, quanto a esse hábito de ir ao teatro, né? Então, eu acho que é uma coisa bem ampla, né? Não só na questão dos cursos de letras, né? Já vem, às vezes eu falo com alunos que estão com 16, 17 anos, eles nunca foram ao teatro, ou foram bem pequenininhos, ver um Chapeuzinho Vermelho, e a discussão do teatro, acho que é pior ainda, né? A gente tem muito pouca oportunidade de discutir teatro, né? E a gente ainda tem um pouquinho mais de privilégio por estar em letras, né? Por estar trabalhando com literatura. E mesmo assim, não é muito, né? Poderia ser muito mais. Então, imaginando uma pessoa que se forma e vai para outra área, muita gente passa a vida toda sem nunca. Ainda bem que temos a Maria Silvia, sim. Estou lendo o chat, com certeza. Com certeza. Com certeza. Olha, eu conheci muita coisa pela professora Maria Silvia. E tem muita gente que passa a vida inteira e nunca vai ao teatro, né? E não sabe nem o que está perdendo, não sente essa falta, porque não faz parte da realidade dela, né? Então, é questão de escola pública também, incentivar o pessoal fazer teatro também, né? Não só estudar o teatro, mas fazer teatro, né? Eu acho que falta muita coisa, né? Eu estou falando muito, deixa eu parar. Mais alguém quer falar? Eu não adicionaria nada, a Maíra falou tudo, é isso. Eu sou fã da Maria Silvia. Eu acho interessante. Mas eu acho assim, tem muito curso de letra, o meu que eu fiz, gente, não vou falar, já falei há quanto tempo atrás que eu já fiz, não tinha, né? Então eu não sei, pensando em cursos de letras do Brasil, tá? Por isso que eu falei em geral, né? Eu acho que eu não estudei, né? Eu estudei poesia, estudei prosa, norte-americana, mas, né, aí depende dos professores, às vezes você vai ter norte-americana inglesa, ou mais uma, mais outra, né? Então, isso depende das realidades, né, dos professores que estão ali naquele curso, né? E não vou nem falar de outras particulares aí menos acreditadas, né? Isso, com certeza, né? Com certeza. Temos que valorizar, né? Nós estamos aqui na Epogélia, a gente tem que valorizar né, o programa, o trabalho, né? São linhas diferenciadas, isso é muito importante. Bom, pessoal, agradeço. Se vocês não tiverem mais um comentário, preenche lá o formulário de presença, né? Eu não sabia se tinha que gravar ou não, aí alguém começou a gravar. Posso ter perdido essa orientação do Tiago, né? Mas, enfim, estão gravando isso. Não sei se é alguma regra. Eu sou muito preocupada com essas coisas, de gravar, se pediu, se não pediu, né? Tal, mas, enfim. Sim, uma vez o professor Jorge Almeida falou que o gênero dramático deve ser estudado em EL3, mas não existe tempo. É muito conteúdo, né? Mas vocês estão de parabéns, né? Boa sorte para todo mundo concluir as suas pesquisas, né? Chegar na reta final e continuar aí os seus estudos, né? É bom rever algumas pessoas, fazia um tempinho que eu não revia, né? E se vocês não tiverem mais nenhum comentário, né? Fica só o agradecimento, né? E aí a gente podemos encerrar a sessão. Né? Bem? Parabéns, abraços, tudo de bom. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Tchau. Tchau.